Jornais europeus ficaram encantados com a grande atuação do Palmeiras contra o Porto. E teve até ex-jogador do Palmeiras falando que o time do Palmeiras vai amassar o time do Messi. Assisti o jogo do Inter Miami ao Ali, sem dúvida, se o Palmeiras jogar o que jogou hoje, a tendência é que pelo menos no Inter Miami, mínimo 5. Mínimo 5. Agora, eu penso que o Palmeiras, assim, ele teve algumas coisas que me surpreendeu negativamente. A primeira foi quando o Palmeiras deixou de criar jogadas em profundidade. Já visto que começou com o Vitor Roque, então eu esperava que o Palmeiras pudesse dar mais profundidade na jogada, sabe, com o Vitor Roque. Não achei o Estevão o melhor em campo. Gostei muito da dupla de centrocampista do Palmeiras, o Rios foi muito bem também, e o Moreno, para mim foram os dois melhores em campo. Então, assim, acho que o Palmeiras, para vencer esse jogo, faltou, obviamente, fazer o gol, porque criou para isso, mas mudar o corredor de forma mais rápida, sabe? Para mudar, para tirar da pressão. Ele estava pressionando para o mesmo lado, pelo mesmo corredor, e isso facilitou um pouco, algumas vezes, a marcação do Porto. E outra coisa que me chamou a atenção do Palmeiras também, e de forma negativa, que o Palmeiras hoje perdeu alguns duelos aéreos que a gente não vê o Palmeiras perdendo no futebol sul-americano, quando joga no Brasil ou Libertadores, né? O Porto teve algumas bola parada que a gente não vê o Palmeiras cometendo esses erros. Do mais, acho que o Palmeiras foi muito melhor em campo, o Palmeiras teve posse de bola, criou muito, e a tendência é de fato que o Palmeiras possa vencer os próximos 2 jogos. Eu espero muito o Palmeiras classificado em primeiro lugar. Te surpreendeu de alguma forma, Felipe, a atuação do Palmeiras? Porque não teve essa distância do futebol europeu, que tá muito melhor do que o futebol brasileiro. O Palmeiras, acho que equiparou esses comentários, não? Não, hipótese alguma, para mim, assim, me surpreendeu. Eu esperava realmente um Palmeiras muito forte nessa competição. Não só o Palmeiras, equipes brasileiras em si fortes na competição. Eu fui um dos poucos que falei que achava que Palmeiras, Flamengo, Fluminense iriam classificar e que o Botafogo iria brigar com o Paris Saint-Germain, apesar de ser muito difícil. Mas nós vimos hoje o Atlético de Madrid ser amassado pelo Paris. Por que não o Botafogo também pode fazer frente? Então, assim, me surpreendeu de forma alguma. Eu acho que isso é um carimbo, de fato, para o futebol brasileiro mostrar, principalmente para o mundo, para o europeu, que nós não estamos mortos, não. O futebol brasileiro ele é muito bom, ele é muito temido, continua temido, e a gente só tem crescido, sem dúvida nenhuma. A gente tem uma tendência que eu acho que é natural a prestar mais atenção nos encontros entre times brasileiros e times europeus, né? E por causa disso que esse jogo do Palmeiras com o Porto já estava marcado, né? Desde que ele foi determinado pelo sorteio, porque, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, é o jogo que representava a menor distância técnica entre o time brasileiro e o time europeu. Uhum. O outro jogo que eu acho que chama uma atenção semelhante a essa é o jogo entre Flamengo e Chelsea, que não é a estreia do grupo para os dois, mas porque o Flamengo, por potencial, é o time de mais qualidade no Brasil, teoricamente falando, e o Chelsea é uma equipe muito jovem, irregular, até certo ponto estranha em relação ao seu desempenho, identidade de jogo e tal. E eu realmente acredito que o Flamengo tem chance nesse jogo de ganhar. Também acho. Mas o assunto não é esse, o assunto é o jogo de hoje. E eu entendo que o Palmeiras esteve muito próximo, acho que todo mundo que viu o jogo com atenção percebeu isso, eu concordo com o que o Jean disse. Acho que teve, por parte do Porto, uma queda física muito clara a partir da metade do segundo tempo. O comportamento dos jogadores geralmente mostra quando o cansaço bate de uma maneira muito, muito evidente para eles, e o Porto passou a se interessar um pouco mais pelo passar do tempo do que com o jogo jogado, levou um calor bem considerável do Palmeiras no final. O Palmeiras teve chances, nenhuma delas tão grande quanto essa no final do primeiro tempo, em que, tudo bem, a segunda finalização foi em cima do goleiro, que já tinha se jogado, mas o Palmeiras teve muita possibilidade de abrir o placar naquela chance tripla, digamos assim. Eu acho que o jogo entregou aquilo que a gente imaginava. O jogo parelho, no primeiro tempo ríspido, até. Sim. Acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais enérgica. O jogo mais faltoso até aqui, do Mundial. Algumas faltas um pouco exageradas, eu entendo, de parte a parte, mas mais do lado do Porto. Sim. E
esse jogo tinha uma história, né? uma sub-história que era legal, que é o fato do Porto ser um time, obviamente, do país do Abel Ferreira, e isso fazer com que o técnico do Palmeiras tivesse se preparado muito. Não que ele tenha feito mais coisas nessa preparação do que ele normalmente faz, mas o Gustavo Zupac, durante a semana, trouxe informações para a gente, de jogadores mencionando as oportunidades que o Abel teve para colocar algumas coisas ao longo das últimas semanas, quando o Palmeiras até estava mais envolvido em outras competições, para que o time estivesse bem preparado para esse jogo de estreia. Eu acho que o Palmeiras sai de campo lamentando não ter ganhado. Se tivesse ganhado, seria igualmente importante ganhar os próximos 2 jogos. Aliás, vamos supor, né, teria sido muito ruim se o Palmeiras ganhasse do Porto e deixasse de vencer os outros 2 jogos. Sim. Porque você está lutando por uma classificação e você quer chegar em primeiro lugar nessa chave, para evitar um cruzamento que eu acho que vai ser cruel de qualquer maneira. Você escolhe aí o nível de crueldade que você quer enfrentar. Pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Botafogo. Pode até ser o Botafogo, Isso, Mas é que entre Atlético... Hoje me parece que o Botafogo está mais próximo do Atlético de Madrid do que o Atlético de Madrid está próximo do PSG. Eu não confiaria tanto nisso, porque a imagem que o Atlético de Madrid deixou hoje é uma imagem que eu acho que não é a real. E muito por causa da forma como o Atlético perdeu para o PSG hoje, eu aposto numa reaparição do time do Simeone com outra qualidade, outra camada. Não vem sendo um time confiável, mesmo na temporada, né? Mas eu entendo que como qualidade é um time com mais qualidade, que pode... Agora, em relação àquilo que a gente sempre fala, o brasileiro versus o europeu e tal, as análises prévias a respeito do que o Porto representa hoje no futebol de Portugal e no futebol de maneira geral foram comprovadas no jogo de hoje. É um time médio, no máximo. Bom, galera, seguinte, sim, de fato o Palmeiras teve uma grande atuação, entretanto não conseguiu fazer gols em cima do Porto. Lembrando que o Messi tá na chave do Palmeiras, né? Então vai haver um confronto direto entre os dois, e como o Felipe Melo falou aí, se o Palmeiras jogar dessa forma que jogou contra o Porto, vai meter no mínimo uns 5 gols. Eu acho que as coisas não funcionam muito assim, até porque são jogos diferentes. Futebol é futebol, e tem o Messi. Do outro lado lá tem o Messi, lógico. Jogo não pode se basear somente em cima de um time, né? Mas o Palmeiras, sim, jogou bem, mas vacilou, né? Perdeu a chance de fazer um gol em cima do Porto e ficar tranquilo na sua colocação ali dentro desse grupo, né? O grupo do Palmeiras, praticamente todo mundo tá tudo empatado, ninguém ganhou, não teve gols, foi uma rodada meia fraca, podemos dizer assim. Palmeiras com chances reais de vencer o time do Porto e ficar em primeiro, né? O Palmeiras vai enfrentar o time do Inter Miami, que é o time do Messi. E vamos ver, porque o Felipe Melo falou que o Palmeiras vai golear o time do Messi. Eu quero ver e vamos aguardar e acompanhar e ver se isso de fato vai acontecer. Se você acompanhou o jogo do Palmeiras, eu quero muito saber a opinião sua, se você acha que o Palmeiras jogou isso tudo que estão falando. E teve até jornais europeus falando que o Palmeiras teve uma grande atuação em cima do time do Porto. O jornal O Marca falou que o Palmeiras mostrou um bom futebol, dando a entender que o Palmeiras pode ir muito longe nesse Mundial de Clubes. Vamos com calma, vamos acompanhar. Hoje tem Flamengo no Mundial de Clubes e comenta aqui embaixo a sua expectativa para os times brasileiros nesse Mundial. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, Deus abençoe e até a próxima.